eles não eram totalmente ignorantes, no sentido da escrita só, mas eram pessoas que vieram com uma bagagem secular, europeia. Alguns deles eram anarquistas. Então eles faziam movimentos sociais fortes, eles tinham os próprios jornais. Então você tinha que controlar essa população, você tinha que ter um pensamento que justificasse. Você não podia ver a igreja como exploradora e nem os produtores de café como explorador. Olha aqui, vocês estão na terra que te acolheu, terra sagrada, né? Então, toda essa mentalidade tem que ser trabalhada. Em encíclicas lançadas pelo Papa, as doações também foram contempladas pela ética paternalista cristã. A igreja se viu, né, então, na obrigação de fazer frente a esse pensamento e justificar, então, o capitalismo segundo a visão teórica católica, né? Então é lançado pelo Papa Leão XIII uma série de encíclicas onde ele estimula que as pessoas façam doações de caridade e que as pessoas que recebam essas doações também sejam pessoas mansas. Esse tipo de pensamento visava assim o quê? Harmonizar os conflitos sociais inerentes do capitalismo, né? O confronto de classes que as pessoas afirmam. As pessoas acreditavam fielmente nisso que estavam fazendo. E qual era a contrapartida desse contrato social via igreja? As pessoas, os pobres, os miseráveis, eles não tinham o direito de se revoltar contra o seu patrão. Olha, o patrão já está doando dinheiro para a igreja, o patrão doa dinheiro para a Santa Casa. O que você mais quer dele ainda? Ele te dá a casa na colônia. Você tem que cuidar das coisas que ele está querendo. Se um dia ele precisar de você um pouquinho a mais, por que você não vai ajudá-lo? Ele não te ajudou construindo um hospital também? Os princípios cristãos que estimularam as doações serviram também como conforto à classe dominante. Na Bíblia está escrito que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico atingir o reino dos céus. Esse é um pensamento que sempre apavorou as classes dominantes desde a Idade Média e também apavorava essa classe rica, né, de café, por exemplo. Elas precisavam, era necessário então um pensamento filosófico, religioso, que confortasse essas pessoas, que dissessem que era possível elas atingir o reino dos céus, mesmo sendo ricas. As doações foram importantes para o desenvolvimento da sociedade da época, na medida em que cumpriam parte das tarefas que eram dever do Estado. Então é lógico que quem se beneficiava também dessa estrutura eram essas mesmas famílias dominantes, mas de tabela beneficiava a população, que não tinha nenhum aparato, né, que as cuidasse. Então essa ética paternalista, ela casa muito bem com esse momento econômico de Jaú que está se enriquecendo. O pensamento da época capitalista exigia um pensamento filosófico que justificasse essa dominação e que ao mesmo tempo mantesse a ordem social, principalmente. Hoje nós falaríamos que eles estariam barganhando com Deus, né, comprando o seu terreno no céu. Mas na época isso era um pensamento comum e isso beneficiou muito a cidade, doando terreno e materiais, por exemplo, a Santa Casa, doando terrenos para escolas, doando material e terreno para a igreja matriz e mesmo para ela estar sendo sustentada. Então é esse contexto religioso que nós temos em Jaú quando a matriz está sendo construída. Sem as doações que a abastada sociedade jauense da época fez, a construção da matriz seria inviável. Além do dinheiro investido, alguns dos objetos doados permanecem na igreja até hoje e ainda podem ser apreciados.
vitrais do início do século XX estão entre as muitas maravilhas da matriz. Ao entrar, podemos observar do lado direito os vitrais que foram doados pela família Almeida Prado. O primeiro foi doação do coronel Lourenço Avelino de Almeida Prado e o segundo foi doado por Joaquim Ferraz de Almeida Prado. São peças belíssimas que vieram da Alemanha e muito caras também. Cada um desses vitrais custou R$950. Ainda do lado direito e um pouco mais à frente, uma linda rosácea onde tem a imagem de Jesus Cristo mostrando seu sagrado coração, foi doada por Luciano Pacheco de Almeida Prado e Filhos e custou a quantia de R$3.000, valor bastante alto para a época. Do lado esquerdo estão os vitrais doados pela família Moraes Navarro. O primeiro, uma doação de Orozimbo de Moraes Navarro, e o segundo foi doado por João de Moraes Navarro e, como os do lado direito, custaram R$950 cada um. A rosácea do lado esquerdo foi doada por um grupo de paroquianos do município. De acordo com os registros de doações de 1911, acredita-se que este vitral também tenha sido doado pela família Almeida Prado. Nos vitrais dispostos nas portas, encontramos outro registro da união de vários membros da família Almeida Prado empenhados em mais uma doação. Mais uma vez, a união de pessoas faria diferença. 4 homens se juntaram e encomendaram o altar-mor, todo produzido em mármore, trazendo entalhadas as figuras dos 4 evangelistas e a simbologia católica que os envolvem. O primeiro à esquerda é São Lucas, representado pelo boi, porque começa seu evangelho falando do templo onde o boi era imolado. Lucas se preocupa em mostrar o caráter sacerdotal de Cristo, que também foi sacrificado. É a dimensão da oferta do Criador. O segundo, São Mateus, é representado pelo anjo com o rosto de homem, porque se preocupa em comprovar a natureza humana de Jesus. Inicia seu evangelho mostrando sua origem e descendência humana, marcados pelo seu nascimento, uma referência à criação do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. A figura entalhada no centro é o próprio Jesus Cristo. São João é representado por uma águia, porque começa seu evangelho falando do Verbo em Deus, e Deus está na altura mais elevada. Daí a representação pela águia, a ave que alça os voos mais altos. É a dimensão da liberdade de Jesus frente às forças desse mundo. João é o evangelista que se preocupa em comprovar a natureza divina de Cristo. E São Marcos é representado por um leão, porque começa seu evangelho falando da voz que clama no deserto, habitat dos animais selvagens. É a analogia da força, da realeza, do poder e da autoridade de Jesus Cristo que Mateus apresenta como soberano, como rei. Os doadores do altar foram Antônio Fraga, que doou R$600, Lourenço Xavier de Almeida, com a quantia de R$1.000, Francisco de Paula Leite, R$2.500, e Germano José Coelho, que doou R$5.000. Os púlpitos foram encomendados provavelmente na primeira década do século XX pelos senhores José Almeida Leme do Prado e Joaquim Ferreira do Amaral. Esculpidos por Marino del Fávero, o trabalho esmerado é considerado uma raridade nos dias atuais. O carrilhão de sinos da Igreja Matriz é composto de 5 unidades. A maior pesa 3.200 quilos, a segunda, 1.000. A terceira unidade, 650, a quarta, 450 e a última unidade, a mais leve, pesa 300 quilos. Ao todo, são 5.650 quilos distribuídos sobre uma base de cimento armado que o sustenta. Os sinos foram doados pela família Chamas, Dona Sofia Chamas, doou esse carrilhão de sinos para comemorar o centenário do Jaú em 1953. Eles vieram de Porto Alegre e eles tocaram pela primeira vez
em janeiro de 1954, em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo. Antes desse carrilhão de 5 sinos, a igreja possuía um sino muito simples, que ele é menor do que o menor desses sinos que a gente está vendo aqui. Ele foi doado em 1877. Ele está no Museu de Jaú. A substituição daquele sino simples por esse carrilhão pode ter ocasionado um problema assim, de estrutura na matriz se todos eles tocassem direto. Então é por isso que nós não escutamos as badaladas do sino diariamente, só em algumas ocasiões. A palavra sino deriva do latim e quer dizer sinal. De origem muito antiga, os sinos cumpriam um papel social, anunciavam datas tristes e festivas e serviam também para chamar os fiéis ou para reunir a população para algum comunicado. Nas tragédias foram usados como estratégia de segurança e alertavam sobre o perigo de ataques. Em casos de incêndios, as badaladas indicavam o local da ocorrência para onde os moradores deveriam se dirigir e ajudar a apagar as chamas. Em tempos medievais, registravam as horas canônicas, que têm duração diferente das nossas. O sino sempre teve um valor simbólico muito grande. Além dos sinos, o órgão é outro elemento de identificação na matriz. As curvas formadas pelas abóbadas da igreja permitem a propagação do som sem perda da qualidade. São verdadeiras conchas acústicas propícias para o órgão tubular alemão, doado pelo coronel Lourenço Avelino de Almeida Prado e dona Joaquina de Almeida Prado. O instrumento, que veio da Alemanha, é um dos poucos exemplares no estado de São Paulo. Chegou em setembro de 1915 e, de acordo com o músico Jules Leonan Salviato, era uma novidade para a época. Para a época era novidade porque antes desse sistema tubular existia o sistema de Foley, onde o músico teria que bombear, como se fosse a abertura mesmo do acordeão, mas o músico ele teria que gerar o ar através do seu físico. Então, para a época foi uma novidade, pois o sistema eletrônico faz todo esse movimento e o músico se preocupa inteiramente em apenas executar a música. Esse daqui é uma raridade, é um dos únicos no estado de São Paulo. Conforme o músico aciona as teclas aqui, nós temos ali embaixo um relé que recebe o comando e que faz a liberação do ar para os tubos onde é executado o som. O sistema de funcionamento original é pneumático. O comando do teclado chega aos tubos através de mangueiras. Acostumado à execução de músicas no raro instrumento, Jules Leonan explica seu funcionamento e fala da necessidade de manter o sincronismo. O funcionamento do órgão é feito da seguinte maneira. Nós temos aqui 2 teclados, o superior e o inferior, e os pedais. A partitura é para que o músico possa executar em um órgão é feita por 3 pautas. A primeira pauta é para esse teclado, que faz o solo da música. A segunda parte harmônica e a terceira os pedais. Então o músico tem que ter um sincronismo perfeito para conseguir ler a primeira pauta e executar com a mão direita. Ler a segunda pauta e executar com a mão esquerda. E a terceira ele faz com o pé direito ou esquerdo, né? Depende se ele é destro ou canhoto, e ainda ele pode controlar o volume do órgão com o pedal de intensidade, né? De som, onde libera mais ar ou menos ar para a intensidade sonora. Antigamente, para tocar o órgão era necessário subir ao coro. Então, por uma questão de segurança, colocaram outro console na parte de baixo. Manter a conexão pelo sistema pneumático seria inviável. A solução foi uma conexão elétrica para interligá-lo aos tubos que ficaram na parte de cima. Para o músico, essa alteração trouxe benefícios, mas exigiu também mais habilidades do organista, porque ao tocar nesse console, o som chegará com algum atraso. Se eu for executar uma música aqui em cima, eu não consigo olhar o que está acontecendo lá embaixo, né? Então seria como tocar de olhos fechados. Então, se for uma celebração, uma missa, eu não tenho como saber o momento certo, por mais que a gente ouça, né? O que está se passando lá embaixo, o que está acontecendo, qualquer imprevisto pode acontecer. Eu entrar em uma hora inoportuna, ou
não entrar, né, na música, então lá embaixo é devido à logística, a facilidade do músico estar mais próximo da celebração. Dois exemplos diferentes. O músico que executa toca uma música com esse órgão, ele ouve o som em tempo real. O que executa com o órgão lá de baixo, ele chega com alguns milésimos e centésimos de atraso. Então ele tem que ter um sincronismo perfeito para conseguir acompanhar, no caso, as pessoas que vão cantar. Apesar da dificuldade, o esforço para dominar o instrumento vale a pena, porque o resultado é um presente para os ouvidos e a alma. No terceiro bloco, você viu como a ética paternalista cristã orientava o comportamento das pessoas e como ela foi importante para a sociedade na medida em que cumpria parte das obrigações que eram dever do Estado. Você viu também um pouco da história dos objetos que foram doados à Igreja Matriz. E no próximo bloco, imagens belíssimas das pinturas de Cercelli e De Servi e detalhes que você nunca viu. A ação do tempo que por mais de um século castigou a beleza e o esplendor da igreja e o trabalho grandioso e indispensável da Associação para o Desenvolvimento Cultural de Jaú na busca para a captação de recursos para o restauro da igreja.
É impossível entrar na igreja matriz e não olhar para o alto. As pinturas realizadas no início do século XX e que encantam a todos desde então são obras dos italianos Oreste Sercelli e Carlos de Servi. O trabalho dos pintores italianos é reconhecido pelo olhar crítico do artista plástico jauense João Pio de Almeida Prado, que considera a obra eclética e simples, porém muito bonita. É uma forma de uma pintura eclética, muita coisa do Art Nouveau, mas muita coisa também do Renascimento mesmo, muita coisa alemã, né, que a pintura tem muita coisa a ver com a pintura alemã, que era muito bonita, simples, porém bonita, né? Mas vamos salientar a maravilha da pintura do Sercelli, que essa ilusão, né? Ele fez todos os florões maravilhosos, perfeitos, que aqui ainda o azul está muito real, né? Se não tivesse tido essa umidade, estaria muito bem conservada, né? Mas voltando à pintura antiga, original, olha que maravilha, como tem elementos da natureza, belíssimo nessa ogiva daqui. Nessa abóboda maior? Toda essa parte dessa ogiva, ela tem um trabalho belíssimo. Olha o trabalho de folha de ouro também tem aqui. E havia muito interessante nessa época, dessas igrejas todas, que era final do século XIX para o século XX, essas imitações de gemas preciosas, né? Aqui vai ser o rubis, né? Embaixo, aqui vai ser esmeraldas, que isso tudo tem uma característica muito importante. Você vê que não precisa de traços fortes, de acabamento, porque ela sugere realmente uma beleza, ela é muito bonita, muito forte. Para João Pio, no conjunto do trabalho de Sercelli, o teto está entre as partes que mais encantam o artista. O teto é maravilhoso. Me lembro desde criança que eu deitava nesses bancos e ficava admirando os tetos. Teto de cá, os pássaros, né? Esses pássaros maravilhosos que tem aqui no teto da nave central. E era uma coisa que até hoje eu fico encantado de ver, né? Da beleza que é. E a gente tem que preservar muito isso que existe. Já na década de 60 era possível ver nas pinturas os efeitos da ação implacável do tempo. O casal Mack foi contratado e fez os painéis. Sob essas pinturas do casal ficaram ocultas obras do italiano Carlos de Servi. Nesses nichos havia pinturas do de Servi. Eu não me lembro muito, porque afinal de contas eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos.
mas me lembro das figuras. Eu não sei se aqui tinha Madalena, se era... Enfim, tinha umas figuras muito bonitas pintadas aqui. Nesta parte de cá, tinha uma pintura muito bonita feita pelo De Serve, que era Santa Teresa, a Grande, contemplando Jesus no jardim. É uma pintura belíssima, muito suave, como toda a pintura do De Serve, era muito suave. Agora é interessante que aqui eu estou vendo que tem uma sombra por detrás. Talvez essas daqui não tenha sido raspada, porque essas daqui, onde havia essas figuras, foram raspadas. Ali onde tem, parece que marca de umidade. É teu desenho parece de uma rosácea. Você está conseguindo ver um desenho embaixo? Dá para ver mesmo. Aqui tem uma só, mas lá na outra tem duas. Está perfeita a outra.